Certo. Bom, pessoal, boa noite. Sou o professor Aquino. Trabalho lá na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Teófilo Otoni. E o pessoal me convidou, eu queria agradecer a comissão organizadora da segunda semana acadêmica aqui de Florestal, do campus da Florestal da FV. E a minha ideia foi preparar exatamente uma apresentação sobre esse tema, o aprendizado de matemática através de videoaulas no YouTube. Essa apresentação é baseada na minha experiência já de 4 anos fazendo aulas e colocando no YouTube e o que eu venho acompanhando de outras pessoas fazendo isso. Então eu resolvi colocar tudo isso numa coisa só e discutir por que será que as pessoas estão aprendendo matemática através de videoaulas assim. A gente vai discutir melhor como é que cada coisa dessa aqui acontece. E... Ele está desligado esse treco? Agora está ligado. Então... tá, para apontar se eu quiser passar, né? Deixa eu ver. Tá. Então, era assim quando eu fiz graduação. E eu não sou velho, só tenho 10 anos que eu me formei. Mas era assim, era pré-histórico. Não existia celular como vocês usam hoje. Meu celular era um tijolo. Podia atacar na cabeça de uma pessoa, que ele ia se machucar. Então era assim quando eu fiz graduação. A internet era discada, vocês nem sabem o que é isso. Vocês que são mais novos nem sabem o que é internet discada. Então era assim, se você quiser estudar, você tinha que pegar um livro e acabou, não tinha muita opção. Era assim que você estudava matemática há 10 anos atrás, tá? Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz graduação não usei nada daquilo ali. Opa, desculpa. Não usei Twitter, não usei Facebook, não usei WhatsApp, não usei Google, não usei Instagram, não usei YouTube. O YouTube não existia quando eu fiz graduação. Eu terminei a graduação em 2004 e o YouTube começou em 2005. O Google já existia, mas não se falava no Brasil. Você usava um negócio chamado KD. Falava assim, se você não achar no KD, não acha lugar nenhum. Você nem sabe o que é KD. Então era o site que se usava. Instagram não existia, WhatsApp não existia. Como eu falei, não existia o celular para rodar essas coisas, quem dirá esses aplicativos. Facebook acho que já existia em 2004, mas não era famoso aqui no Brasil. Twitter acho que não existia. Então, eu não lembro agora se existia ou não. Mas enfim, o importante é, isso aqui, YouTube não existia quando eu fiz graduação. E se você for pensar, como é que você vai estudar hoje, né? Poxa, hoje tudo que você precisa para estudar está aí nessa tela. Você precisa de um dispositivo conectado à internet, só. Esse dispositivo pode ser o seu celular, pode ser o seu tablet, pode ser o seu notebook, ou o seu computador. E tem que ter internet conectado lá. É assim que você estuda a internet, você estuda hoje, o que você quiser. Antes tinha um problema que era a confiança nas coisas que estavam na internet. Hoje você tem sites já confiáveis que você pode confiar da mesma maneira que você confia num livro. A referência é tão boa quanto um livro. Você tem que saber filtrar isso daí, né? Nosso papel como professor também é isso, indicar boas fontes. E falando daquela ideia que eu estava falando lá, da questão de como é que é a diferença, né, da internet, vocês têm o tempo inteiro. Acho que você pegou também a internet de escada, conectava, era domingo, meia-noite, e aí podia ficar o final de semana inteiro e se conectava às 6 horas da manhã na segunda, que era uma ligação só. E ficava o final de semana inteiro sem telefone na casa. E o pai enchendo o saco da gente que a gente estava usando a internet o tempo inteiro. Era assim, li lento, né? Hoje você está, a hora que você quiser, você conecta o seu celular aqui na rede Wi-Fi e faz o que você quiser. Então não existia isso, tá? Era um saco aquele tempo, viu? Hoje, como é que você tira a dúvida? Sim, você vai no site www.google.com.br, digita lá o que você quer, pesquisa no Google, aparece trocentas informações para você. Se eu tivesse uma dúvida quando eu fiz graduação, eu não podia conectar a internet, lembra? A não ser que eu esperasse para o domingo, a madrugada, para daí conectar. Então o que a gente tem que fazer? Ir para um livro para achar coisa parecida. Ou então, pegar um ônibus, ir para a universidade, ir para a biblioteca lá, achar livro, achar um colega ou um professor para me tirar uma dúvida. Hoje você tira seu celular do bolso, aperta lá um negócio e tira a dúvida e consegue o conteúdo que você quer. E você consegue tirar essa dúvida. Então essa ferramenta aqui é um negócio fantástico, né? E eu fico imaginando vocês depois na sala de aula, dando aula para as crianças. Como é que vai ser? Porque se já está assim agora, você imagina daqui a 10 anos como é que é. E não pode deixar de usar, tem que usar realmente, que a criança, não tem como se convencer a criança a não querer usar mais, né? Não dá para você pegar 50 crianças, colocar numa sala, ficar você na frente, 50 minutos falando sobre equação, polinomial do segundo grau e querer que ele fique quieto. Ela não vai ficar. Ela está acostumada com interatividade. Minha criança de 2 anos pega qualquer coisa que tem uma tela, minha criança de 2 anos vai passar na mão assim, ó, porque ela acha que tudo é admissível ao toque. E está assim hoje. Então você vai ter que usar essas ferramentas e vai ser um desafio para vocês, nas próximas gerações, dando aula para essas crianças. E o que hoje em dia se faz? A criança é hiperativa. Mentira, ela só é agitada porque o mundo está agitado mesmo. Aí taca remédio na criança à toa, né, na verdade. Inclusive, tem até uma pesquisa falando que na França tem menos casos que nos Estados Unidos de hiperatividade, de TH,
E existe uma quebra entre as pessoas que estudam isso lá nos Estados Unidos e na França. Tem pessoas, crianças são diagnosticadas com uma certa hiperatividade lá nos Estados Unidos que não são na França. Porque eles têm outra filosofia, né? A criança está agitada porque é normal ela estar agitada. Falando em específico do YouTube, é uma coisa de outro mundo. Hoje em dia está um negócio incrível. Começou em 2005, lembra que eu formei em 2004, por isso que eu falei que não existia YouTube. O Google foi lá e comprou em 2006, que o Google não é bobo nem nada, viu o potencial daquele negócio. YouTube basicamente é o quê? Uma plataforma para você compartilhar vídeos. É basicamente isso, uma rede social de compartilhamento de vídeo. Só para ter ideia dos números como são, que são loucos, 1 bilhão de visitas por mês, visitas únicas, que eles chamam. Ou seja, 1/6 mais ou menos da população, todo mês acessa o YouTube, uma vez. É um dado do caramba. Mais de, 6 bilhões de horas assistidas por mês. Por exemplo, se eu e você ao mesmo tempo assistimos um vídeo no YouTube, e o vídeo tem 1 hora, vai contar que nós assistimos 2 horas, tá? Então, nessa sala aqui, todo mundo assistindo um vídeo de 1 hora, teriam 50 horas sendo assistidas, certo? Por isso que ele está fazendo essa conta, que 6 bilhões de horas no mês, né? Ou seja, quase 1 hora por pessoa da Terra. É muita coisa. Você não consegue nem, inclusive, veja só, a cada minuto, 100 horas de vídeo são enviados para o YouTube. Desde que eu comecei essa apresentação aqui, provavelmente umas 500 horas de vídeo já foi enviado para o YouTube. Não tem nem como assistir isso tudo, né? É impossível a gente acessar a quantidade de informação que a gente tem hoje. Mas tem, você tem uma gama de informações lá que é do que você imaginar. Isso é um fenômeno moderno, na verdade. Se você for pensar, a gente é bombardeado de informação muito mais do que há centenas de anos atrás, né? 200 anos atrás. Hoje, tanta informação que chega até você é uma coisa impressionante, né? E o que tem no YouTube? Um monte de coisas. Eu só fiz uma nuvem aqui de algumas tópicos que você acha. Artesanato, gente ensinando como é que você vai fazer uma dobradura, gente ensinando como é que você vai pintar um pano de prato, ensinando como é que você vai fazer um corte e costura. Tem gente ensinando maquiagem, canais famosos, inclusive, pessoas que ficam famosas aí nos Estados Unidos, que ensinam as meninas a ficar fazendo maquiagem. Tem uma porção assim. Tem uma brasileira também nessa jogada. Culinária. Pessoas ensinando a cozinhar. E aí faz um prato diferente, dá dicas de cozinha, etc. E toda essa gama de coisas. Animais fofos, né? Sempre tem um animal fazendo uma pataquada. Um bebezinho lá adorável, você fala, que coisinha linda. Tem lá também. Humor, tem uma porção. Comédia é o que você mais acha. Você acha vídeo pra você rir à vontade, né? É uma plataforma para você ter entretenimento. Mas nessa gama de coisas que tem aqui, denúncia, música, filmes, séries, dicas e truques, entrevistas, artesanato, resenhas, o cara fala sobre livros, o cara fala sobre filmes, fala sobre dispositivos eletrônicos, de um tudo que você imaginar. Nessa nuvem de coisas aqui tem um tópico educação. Você encontra educação no YouTube e educação de qualidade. É saber filtrar, é saber o que usar, tá? E o YouTube está ficando atento a essa questão da educação, as pessoas aprenderem no YouTube. A gente vai falar um pouco depois disso daqui a pouco, tá? Então o YouTube não é só lugar de você ver vídeo de comédia e você ver vídeo de gatinho tocando piano. O YouTube é um lugar que você pode aprender também. Alguém conhece esse cara aqui? Salman Khan? Ninguém nunca viu esse cara? Esse cara aqui, Salman Khan, é um americano, certo? Ele fez pouca coisa. Ele fez engenharia elétrica, ciência da computação, matemática, tudo no MIT. Aí fez mestrado em ciência da computação no MIT e fez mestrado em administração na Harvard. Ele é pouquinha coisa. Ele trabalhava numa empresa de capital. Então, ele fundos de investimentos, né? Ele trabalhava nisso. E aí ele começou a tirar dúvidas por telefone e à distância de primos, que moravam em outras cidades dos Estados Unidos, estavam com dúvida de matemática, e ele começou a tirar dúvida deles. E aí ele resolveu, em 2006, lembra que o YouTube começou lá em 2006 pela Google comprando, né? Começou em 2005, mas comprou em 2006. Ele resolveu colocar a videoaula dele no YouTube. E aí, por incrível que pareça, várias pessoas começaram a acessar, e milhões de pessoas assistiram as aulas dele. E hoje ele fala de um tudo lá nessa aula. Ele começou fazendo somas, aprendendo a somar números inteiros, e você acha até estudo de série Fourier, um assunto que você quiser, você acha nele. É muito vasto. Inclusive de outras áreas que não matemática, física e química. Que ele estudou e fez, história, geografia, etc. Esse cara, então, tem essa Academia Khan, ele trabalhava na empresa de capital. Ele chegou para a mulher e falou, olha, eu achei algo que tem um investimento, um retorno social o maior possível. Eu quero largar isso e quero fazer aulas para o YouTube. A mulher aceitou, o que foi vou te falar, ela teve um suporte bom, né? A mulher aceitou um negócio desse. Ele tinha umas economias e começou a fazer vídeos no YouTube
e tentando arrecadar fundos para poder manter o projeto dele, né? Isso em 2009, que ele largou o emprego, digamos assim. Aí esse cidadão foi parar na Veja em 2012, o melhor professor do mundo. Ele veio aqui ao Brasil em 2012, a convite da presidente, etc., para mostrar a plataforma dele. A Fundação Lemã, um dos caras mais ricos do Brasil, tem parceria com ele para traduzir o material para inglês, ou desculpa, para português. Inclusive, ele recebeu da Google, em 2010, 2 milhões de reais e da Fundação Bill Gates, 1,5 milhão de reais. O Bill Gates chamou ele, que ele mora na mesma cidade, lá, né, no Vale do Silício, que os filhos do Bill Gates estavam usando os vídeos dele para estudar matemática. Aí o Bill Gates, vem cá, quer 1,5 milhão aí para você fazer ajudar no seu projeto aí? Ele arrecadou então da Google 2 milhões e do Bill Gates 1,5 milhão e conseguiu crescer bastante o que ele tem feito, né? Aí em 2012 ele foi convidado para... O Google, o objetivo era que ele traduzisse... O objetivo do Google dar 2 milhões para ele pegar a livraria dele, digamos assim, de vídeos em inglês e traduzir para línguas chaves, as línguas mais faladas, né? Aí ele começou essa ideia de traduzir. Aí a Veja botou em 2012 o melhor professor do mundo. Aí você, enquanto professor, vai ficar curioso. Como é a melhor aula, a aula do melhor professor do mundo? É a primeira coisa que a pessoa pensa. Pô, como é que deve ser? Deve ser uma coisa assim de outro mundo, porque é o melhor professor do mundo. A aula dele está aqui. Ele não aparece na aula, é só a voz dele, é uma tela preta e ele rabiscando. Só isso. Ele tem uma mesa digitalizadora, que ele vai riscando, né? E à medida que ele risca, aparece na tela, e ele vai falando com a pessoa. Aqui, em particular, é um vídeo sobre o teorema fundamental do cálculo. Viu como ele é variado, né? Ele começou ensinando soma de inteiros e tem até isso daqui. E muito mais coisas no canal dele. Então, isso é a aula dele. A aula do melhor professor do mundo é simplesmente ele falando, não aparece nada dele, não aparece de jeito nenhum, é só a voz conversando com você e fazendo no quadro negro, digamos assim, ali, simulando o que ele está fazendo na aula. Aí você fica assim pensando, caramba, mas isso eu faço na minha aula? O quadro dele, se for pensar, o mesmo quadrinho que eu desenho na minha aula, por que meu aluno não aprende? E parece que as pessoas estão dizendo que estão aprendendo aí. São coisas para se discutir, a gente vai dar uns comentários aqui. Então, ali é a aula do melhor professor do mundo, segundo a Veja. Aqui é o canal dele, é o Khan Academy, né? youtube.com Khan Academy. Como eu falei, tem alguns exemplos de aula dele. Ó. Isso aqui é uma imagem de história, né? De uma aula de história que ele deu. Ele começou recentemente uma campanha muito interessante. Você pode aprender qualquer coisa, né? You can learn anything. A ideia dele nessa campanha é a seguinte. Todos os cientistas, todos os grandes nomes, todos os grandes gênios, um dia foi criança. Não sabia falar, não sabia andar, não sabia escrever, não sabia fazer nada. E aprenderam. Então você pode aprender o que você quiser. Agora você vai ter que se esforçar para isso, né? Você não vai aprender de graça, né? Então aqui o canal dele. Aí só para você ter noção da dimensão. São 4.300 vídeos. Como aqueles que eu falei. Ele lá, assim, aparecer e tal. Já estão traduzidos alguns para outras línguas, né? Ele está desligando, ele está desarmando o negócio aqui. Bom, de qualquer forma, dá pelo menos para a gente ver ali, né? O pessoal ainda está ajeitando ainda. Quando subir ali e tortar de novo lá, ele volta para o lugar. Mas, olha só, lá, como eu falei, 2006, né? Que ele começou a colocar as videoaulas dele no YouTube. 4.300 vídeos, quase 450 milhões de visualizações. É muita visualização. Certo? Você quer trocar? Deixa... Tá. Então, perceba que realmente é uma coisa gigante, né? É claro que você faz um vídeo em inglês, tem muitas pessoas falando inglês no mundo, você vai abarcar uma patamar grande de coisas. Então, se você fizer uma videoaula que seja de somar números inteiros em inglês, provavelmente vai ter mais acesso do que essa mesma aula em português. Porque tem mais gente falando inglês do que português. E mais pessoas falando inglês com acesso bom à internet, né? Porque a internet já sabe que é uma porcaria, né? A verdade é essa. Então são poucas pessoas que conseguem assistir uma aula no YouTube porque a internet não deixa, né? Fica muito lento. Bom, então, essa aí os dados básicos do canal dele. E aí você pensa assim, né? Poxa, tá, o cara dos Estados Unidos está fazendo isso. Não tem ninguém no Brasil fazendo isso também, não? Alguém já viu esse cara aqui? Alguém sabe quem é esse cara aqui? Merck, Vestibulândia. Alguém já estudou com ele? Você? Não? Já estudou? Já, né? Já ouviu falar, né? Você já estudou com ele? Já viu aulas dele? Já? Já ouviu falar só, né? Só vocês que viram mesmo, né? Esse cidadão aqui, César Medeiros, brasileiro, era bancário, fazia videoaulas para o YouTube também. E é interessante que antes do Khan,
O Ken começou em novembro de 2006, vocês vão ver na estante que ele começou antes disso. E a ideia dele é exatamente fazer um canal com videoaulas para ajudar vestibulando. Daí o nome é Vestibulândia, né? A ideia dele é ele pegar todos os assuntos do ensino fundamental e médio, voltados para a pessoa que vai fazer vestibular. Ele começou com matemática, mas ele tem intenções depois no física, na química e nas outras disciplinas, né? Porque se você quiser fazer videoaula só de matemática, é uma quantidade absurda de videoaulas. Você não consegue. O Ken, ele ganhou 3 milhões e meio, ele pode se dar ao luxo de ficar fazendo só isso, né? Aí ele consegue fazer muitas aulas, mas... E ele usa um estilo de gravação que é só ele escrevendo lá na hora, é mais rápido. Então, o Júnior, né, o César Medeiros, ele tem esse canal e também foi parar na Veja, em 2013. E aí que é interessante, em 2012 a Veja bota o Ken na capa, né? Ela não procurou ninguém no Brasil fazendo aquilo, já tinha ele também lá em 2012 com um canal alto. Matemática no YouTube, de ensino fundamental e médio, em português, é o canal dele. Se você colocar no YouTube lá, matemática, você vai achar um vídeo dele provavelmente. A Veja nem falou. Mas em 2013 ela mencionou ele nessa matéria, Luz, Câmera e Lição. Com eles não tem dúvida, né? Onde, mostrando, né? É só ele também gravando. E a aula dele, ó, isso daqui. Uma telinha preta, um fundozinho verde e a apresentação dele. E ele narrando. A diferença dele pro Ken é que ele faz a apresentação antes e grava depois. O Ken não, ele vai fazendo lá na mesa digitalizadora dele, vai aparecendo na tela e ele vai falando. Aqui ele primeiro faz uma apresentação organizadinha, depois ele narra, certo? Mas ele também não aparece. E aí você fala, caramba, de novo, né? Parecido com aquilo que a gente viu antes do rapaz, né? Aqui o canal dele, como eu falei. Olha lá, 392 vídeos. Lembra que o outro tinha 4.300, se não me engano. 451 mil inscritos, quase 452 mil pessoas inscritas no canal. Pessoas que regularmente ficam recebendo notícias sobre o canal e acompanham. E 55.746.602 visualizações. Deve estar mais, né? Porque isso varia. É muita gente assistindo os vídeos dele. Muita gente mesmo. Como eu falei, no Brasil, canal de matemática para nível fundamental e médio, não tem ninguém maior do que ele. Em nenhum parâmetro. Nem em visualização, nem em inscrito. E ele começou aqui, ó, março de 2006. O outro foi em novembro de 2006. Então, é muito fácil, né? Depois que a pessoa vê as matérias na Veja, fala, mas esse cara tá fazendo o que o Sam fazia, né? A mesma coisa. Ele começou antes do cara, né? Mas, enfim, o importante aqui é discutir o seguinte, poxa, ele vai fazer uma videoaula assim, que não aparece, o outro também não aparece, faz sucesso, as pessoas estão dando um retorno positivo. E se você for pegar um vídeo de matemática no YouTube, pegar os comentários, você vai achar coisas como esse tipo aqui. Esse é daquele vídeo que a gente viu na estante. Olha só as coisas interessantes. Você sempre me salvando nas provas de matemática. Não sabia nada. Você me ajudou muito. O cara não sabia, ele aprendeu com o vídeo, segundo ele. Amo suas aulas. Graças a ela que estou tirando notas boas. Muito obrigado. Entendo todas as suas aulas. Eu, enquanto professor, leio um negócio desse e penso, caramba, o que eu estou fazendo de errado? Por que ninguém fala que está entendendo minhas aulas? Tem alguma coisa errada acontecendo. Por que a pessoa vai... Será que todo... E é sistemático. Se você for em qualquer canal de matemática, pega o vídeo, vê os comentários, tem comentários assim. Aí você fala, não é possível. Todo mundo que tá na internet é melhor que quem está na vida real. O Ken conta uma história que, na época que ele fazia os vídeos para os primos dele, chegou uma época que os primos dele falavam, não, eu prefiro você pelo só o seu áudio. Você dando aula assim, o pessoal não gosta, eu quero só você pelo seu áudio. Ou seja, ele brinca que as pessoas, os primos dele preferem ele virtualmente do que pessoalmente. Tem uma coisa estranha acontecendo. E olha lá, e esse cara aqui fez uma Bíblia, né? Ele escreveu uma carta. Mas ó, o interessante é pegar alguns ganchos aqui. Não entender isso nem ferrando. Ele já foi logo falando que não entender. O problema da matemática não é dificuldade. O problema é o cara que entende do assunto, normalmente é arrogante demais para ensinar. Já é um tapa na nossa cara. Acha que o aluno tem que entender na velocidade e no jeito dele. Esse é um ponto-chave. Você tem 50 minutos para explicar um conteúdo. Ele não vai aprender em 50 minutos porque a gente demora mais, a gente demora menos. Isso é um problema do nosso modelo de ensino. Se a gente pensar. Tem crianças que não vão aprender em 50 minutos, o que a outra vai aprender. Aí esse comentário dele realmente tem um fundo de verdade nisso. Aí ele fala, aí é pior, né? Quando tem alguém que se dispõe a explicar com calma, normalmente o cara não é tão bom assim e acaba sendo errado. Caramba! Quando o cara tem calma, ele não sabe matemática. Olha só. Aí ele fala, é raro encontrar professores como você que sabe o que está falando e gosta de ensinar, são raros. E é interessante que se você pegar outros vídeos, você vai encontrar comentários parecidos. E aí você começa a questionar por quê? Por que as pessoas estão falando isso? Eu destaquei algumas coisas que eu vim observando. Primeiro, interesse. A pessoa que aprendeu aquilo ali naquele horário, ele procurou a aula.
É diferente dele ir lá assistir só aula de topologia, é diferente de assistir só aula de cálculo, só aula de álgebra, que ele tem uma obrigação de ir naquele horário. Ele está em casa, resolveu, vou aprender limite, botou lá no YouTube limite e digitou. Ele quer aprender, então o interesse é fundamental, ele quer aprender naquele momento. Ele precisa daquilo naquele momento. Concentração. Ele está na casa dele lá, ou num ambiente mais tranquilo, com o fone, assistindo. Não tem um coleguinha gostoso do lado dele, não tem a coleguinha gostosa do lado dele, não tem uma paisagem lá para ele ver, não tem nada. Ele está sem ninguém para distrair. É só ele e uma pessoa não aparece no vídeo, então ele não está preocupado se o professor é amarelo, branco, preto, se tem cabelo louro, se tem olho azul, se tem camisa bonita, se não tem. É só a voz. Então, concentração é 100% naquilo que ele está ouvindo. Então, ele quer aprender e está concentrado. Já é uma boa coisa. E o controle, é a questão da velocidade. Ele pode repetir quantas vezes ele quiser. Ele pode pausar a videoaula e voltar para um outro ponto e vir de novo. Ele não vai conseguir fazer isso com a minha aula. Ele vai perguntar para mim 2, 3 vezes a mesma coisa, vai se sentir meio envergonhado, não vai perguntar de novo. E ele pode fazer 100 vezes se ele quiser o vídeo. Ele teve dúvida numa coisa, ele está lá estudando limites, teve dúvida de fatorar polinômios. A videoaula, procura outra, assiste aquele conteúdo, volta e continua onde estava. Ele não vai conseguir fazer isso com a gente, porque eu não vou conseguir parar a aula de limites para ensinar tudo de novo de polinômio. Então, quando você tem, analisando essas ideias, né, que você tem o controle da aula, você dita o ritmo, não tem mais você aprender em 50 minutos, você vai aprender em 1 hora, 2, do jeito que você quiser. Você está concentrado e você quer aprender. Aí está perfeito. Realmente o negócio vai fluir. Quer aprender, está concentrado e tem controle, você vai aprender. Então é isso que eu venho percebendo nesse meu tempo, vendo esse pessoal que dá esse tipo de comentário no YouTube. Então não é que todo mundo virtual é melhor do que o presencial. Até porque eu também sou do presencial. E eu acho engraçado quando eu recebo nos meus vídeos de cálculo pessoas dizendo que você é melhor que o meu professor da faculdade, eu gosto muito, blá blá blá. Eu fico pensando, pô, mas eu sou professor de uma faculdade também. Então, quer dizer, ele está me achando melhor lá do que o pessoalmente. E o que você tem falado tem se falado muito nisso, de fazer a aula invertida. Que a ideia básica é o seguinte, como é que é o tradicional? Você vai para uma sala de aula, tem um professor no quadro explicando a teoria. Você em casa, sem ter ninguém para lhe auxiliar, está fazendo exercício. Aí você faz um passo, não consegue, já para, não consegue tirar aquela dúvida, fica um problema. O modelo de aula invertida é diferente. Você vê antes, por exemplo, as videoaulas. Então você estuda antes, né? Você vê uma videoaula. Depois você vai para uma sala de aula, o professor não vai ter aula tradicional no sentido de ele explicar a matéria no quadro. Ele vai estar todo mundo em grupo, ele vai tirar exercícios. É exercícios e atividades. Você vai em mesa, discutindo. Aquele aluno que é um pouco melhor, que já está mais adiantado, ele vai na outra mesa e ajuda você. E funciona desse jeito. E depois da aula, o aluno vai avaliar o que ele aprendeu, vai fazer um teste online, vai preencher um questionário, vai fazer um exercício, coisas do tipo. Então veja, você transfere o exercício que ele fazia sozinho em casa para ele fazer com auxílio de alguém preparado lá, para ajudar quando ele tropeçar. E o estudo você faz um pouco antes. E aí a pessoa pode falar, mas espera lá, isso já existia? Ele podia pegar um livro, não podia? Antes de ir para a minha aula de cálculo, ele lê o capítulo 1 lá do livro e vir. Lembra que tem um ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O vídeo, em cada segundo tem 30 imagens, então um segundo de vídeo tem 30.000 palavras. Então não é a mesma coisa você ler um capítulo de um livro e você assistir uma videoaula de 20 minutos sobre aquele tema. Pô, é mais natural você, de repente, conseguir ter uma aprendizagem inicial com a videoaula do que lendo pura e secamente no livro. Até porque o livro é estático. Você vai ler ali e você não vai ter como você enxergar essas coisas se movimentando, que numa videoaula você tem como fazer. Você tem como fazer animações. Então, vem se defendendo essa ideia e com o YouTube você consegue fazer isso. O aluno assiste sua aula antes, você treina ele na sala e depois você tem um teste. Tá? É desafiante, na verdade. Então, a ideia é mudar o sentido. Inclusive, essa metodologia, o pessoal do Ken, da Academia Ken, tem uma escola lá nos Estados Unidos, lá na região lá do Vale do Silício, que é onde ele tem a residência dele, né? Onde eles fizeram esse teste. Pegaram uma escola de ensino fundamental e fizeram a metodologia da sala invertida. Não existe quadro na sala de aula. Não existe. Isso aqui, ó, esqueça, não existe. É todo mundo em cadeira lá, todo mundo no seu notebook, assistindo a videoaula que quiser, que a pessoa pode estar assistindo a aula para frente e para trás, se quiser mais avançado, mais básico, e o professor passando nas carteiras e ensinando. Ele percebeu os dados preliminares do que ele está fazendo, foi que aqueles alunos que eram tidos burrinhos, que sempre não conseguiam nota e tal, conseguiram crescer. Alguns até, inclusive, conseguiram passar aqueles que eram tidos inteligentes. E o cara que já é inteligente conseguiu também otimizar o estudo dele. Porque o aluno que está um pouco mais avançado, ele fica sem paciência. O aluno já dominou um certo conteúdo. Aí na sala você não tem como adiantar o conteúdo só para ele. Você vai dar aula para todo mundo. E aí? Ele fica desinteressado.
ele pode estar, então, assistindo outros vídeos, outras coisas mais pra frente. Se ele já aprendeu o limite, por que ele não pode já estudar derivada, enquanto os outros estão estudando limite? Por que não? Então, tem dados muito positivos que ele tem desse estilo que ele está usando lá, né? E é só uma questão de tempo, deve ter alguém, alguma universidade vai se atentar a isso aqui no Brasil, vai tentar também essa metodologia, né? Tem uma escola no Rio de Janeiro, que é uma escola modelo, que estão tentando fazer isso, sala invertida, né? Só que aí envolve várias coisas. O aluno tem que ter acesso à internet, tem que ter um computador bom em casa, que ele vai assistir em casa, né? Tem que ter um acesso na escola com muitos computadores. Tem esse preparo, né? Que a gente não tem nas nossas escolas, que é um problema, né? Mas é interessante. Eu, particularmente, gostaria de experimentar isso aqui na turma de cálculo. Mas aí tem todo um trâmite da universidade para conseguir fazer um negócio desse. Mas eu acho que pode valer a pena. E eu separei agora o seguinte, alguns canais, algumas páginas para você de repente acessar que tem videoaulas de matemática. Eu separei de ordem cronológica, né? Esse aqui em 2009 é o Descomplica, é uma empresa, certo? Ela faz vídeos de matemática, português, química, etc. Tem um site que você se cadastra pagando uma taxa e no canal do YouTube você assiste algumas videoaulas. Lá no site que é pago você assiste todas. É uma empresa, eles têm essa filosofia, né? Mas tem algumas coisas aqui para a pessoa aprender. Sim, desculpa. Aqui é o estilo tradicional, que é um professor num quadro, ele filma o professor falando. É esse que é o estilo deles, tá? Tem para todo mundo. Tem gente que gosta assim, consegue aprender. Tem gente que prefere o outro que não aparece o professor. Isso aí é uma salada mista. Esse cidadão aqui, Rafael Procópio, professor de escola municipal lá no Rio de Janeiro, licenciado em matemática. Dos que a gente viu aqui, a maioria não é licenciado em matemática. Esse cara é licenciado em matemática. Ele tem um canal que começou em 2010. Ele tem o canal dele é meio misto, eu diria que é mais divulgação científica, divulgação de matemática e ensino realmente de matemática tradicional. Porque você vai achar no canal dele paródias de músicas, de funks. Ele fez uma paródia do Quadradinho de 8, foi um funk que ficou famoso. Ele fez o Octógono de 8, ficou milhões de acessos no YouTube. E ele pega músicas Beijos no Ombro, aquela música lá daquela mulher, e faz uma paródia com bota número irracional. Ele faz essas brincadeiras. E faz vídeos de divulgação. Relações que você tem na matemática no dia a dia, né? O que é um quarto, um oitavo? Desligou. O que é um quarto, um oitavo? Por que você tem a lente, a abertura um quarto, né? Quem mexe com câmera tem isso. E coisas do tipo. Ele pega curiosidades do dia a dia e faz videoaula sobre isso, né? Sobre tudo que você imaginar, na verdade, né? Sequência de Fibonacci, aí ele fez um vídeo falando sobre a sequência de Fibonacci, o que era e tal, como é que surgiu. Então essas curiosidades ele vai fazendo nas aulas dele, né? E ele começou recentemente a fazer vídeos também ensinando matemática, né? Porque uma coisa é você divulgar matemática, outra coisa é você ensinar matemática. Divulgar matemática, você pega um assunto como sequência de Fibonacci, fala da reprodução dos coelhos e fica um videozinho bacana. Mas a pessoa não aprende sequências, séries e tudo por ali. Tem que ter o ensino, entre aspas, tradicional, no sentido de você ir colocando os conteúdos para ele, organizado, né? Ele começou agora a fazer isso também. O canal dele tá lá, né? 502 vídeos, 86.878 inscritos e 4.739.311 visualizações, né? Como eu falei, desses 502 vídeos, uma boa parte é de divulgação de matemática e outra parte é de cursos mesmo que ele tem feito. Os cursos são mais recentes relativamente em relação aos outros, tá? E ele é professor da Rede Estadual do Rio, né? Esse daqui, Universo TV, um consórcio de universidades lá de São Paulo. Esse canal, 3.415 vídeos, 127 mil inscritos, começou em 2010. Ele começou em março, aqui já em abril, né? 22.427.552 visualizações. Esse canal, o que eles fizeram? Pegaram cursos da Unicamp, por exemplo. Gravou o professor o período inteiro da aula de cálculo 1. Botou nesse canal. Pegou o cálculo 2. Gravou o professor o semestre inteiro. Botou no canal. Então a filosofia aí é o tradicional filmado. E aí vai ser uma aula de 50 minutos. Não vai ser um vídeo de 15, de 10. Vai ser uma aula de 50 minutos. O professor falando do jeito que ele está na sala de aula dele. O curso é assim nessa filosofia deles, tá? Eles colocaram desse jeito. E tem de todas as áreas. Tem matemática, tem história, tem geografia, tem opção. Tem uma coisa interessante que eu disse que é o Fala Doutor. O recém-doutor para falar um tema ou do que ele trabalhou. É bacana esse é um programa que eles fazem dentro do canal. É interessante isso daí. Esse sou eu. Eu tenho um canal também no YouTube.
ele tem 129 vistos, 34.854 inscritos, 3.167.460 visualizações. Eu comecei em setembro de 2010. Então veja, meu canal é só videoaula ao nível superior. Então tem o cálculo 1, cálculo 2, comecei, geometria analítica, tem também um curso de GeoGebra lá. Então, diferente em relação aos outros, é que os outros atacam o nível fundamental e médio. Quando eu comecei a fazer minhas videoaulas, antes de começar, eu fui procurar o que existia. E aí eu achei o NERC, o César Medeiros, falei, não vou reinventar a roda. Já tem um canal muito bom com videoaula de ensino fundamental e médio. Vou fazer de nível superior, que não tinha naquela tempo, organizado e tal. Comecei a fazer em 2010. Aí fiz cálculo 1 todo, geometria analítica toda. Tá? Agora cálculo 2 que eu estou voltando, né? Depois de um tempo parado, estou voltando a fazer. O que eu uso de estilo é a apresentação que eu faço em LaTeX, usando a classe Beamer, né? E depois eu gravo. Então é só minha voz e apresentação. Ou seja, segue uma linha parecida com a do NERC. Enquanto que a do Rafael segue uma linha parecida com a do Khan. Ele tem uma mesa que ele escreve, digitalizador e vai aparecendo, né? Então a minha linha já segue mais a do NERC em relação à apresentação pronta, anteriormente você faz. O que eu acho bacana é que dá um retorno positivo muito grande. As pessoas mandam várias mensagens para mim. Eu recebo mensagem do Brasil todo. Direto eu recebo alguém falando que está usando e tal, que está ajudando, que consegue tirar dúvida aqui. Coisa até que eu nunca imaginar. Tem gente estudando Profimat, que é um programa de mestrado profissional para matemática, usando meus vídeos de geometria analítica para estudar, para se preparar para a seleção. Eu nunca imaginar que eu fiz voltado para a graduação. E a pessoa está lá revisando os conteúdos usando aquilo, né? Então, eu acho muito, muito legal o retorno e por isso que eu estou sempre empenhado nisso, né? É um hobby que eu faço, né? Que em vez de estar escrevendo um livro, eu estou fazendo aula, né? Em vez de estar escrevendo, eu estou gravando uma aula, né? Mas dá um retorno, como o Ken tem razão quando ele fala que o retorno social disso daqui é inestimável. Você receber a pessoa dizendo que está ajudando é fantástico. Sempre aparece também o cara que adora falar bobagem na internet, vai falar que você é uma porcaria, que você é um bosta, que não entende nada, que é difícil, blá blá blá. Acontece. Que você até se pergunta, pra que esse cara entrou nesse negócio pra falar que eu sou um bosta? Não entendo pra que essa necessidade dele de querer. Não falava nada, né? Ou então dava um negativo, que você tem como botar um negativo em cada vídeo, nem um positivo. Mas tem gente que tem necessidade de xingar o outro na internet. Mas se você bota a cara na internet, você está sujeito a tudo. O bom é que isso é mínimo. Uma quantidade mínima de pessoas fazem isso. A grande maioria não, elogia e diz que gosta e tal. Aí eu recebo mensagem de outros colegas falando que está indicando para os alunos dele, que os professores, ou pessoas falando, meus professores indicaram, conheci assim e tal. Acho muito legal. Esse canal Me Salva, eu comecei em setembro, dia 10, ele começou dia 13, em 2010. Me Salva você conhece, né? Miguel Andoff, se não me engano. É isso. Ele... Oi? Não entendi. Eu pensei que você tinha falado que já conhecia. Esse cidadão, ele engenheiro de elétrico lá na Federal do Rio Grande do Sul. Começou a fazer videoaulas de cálculo, de também ensino médio, começou a colocar no canal. O estilo dele é uma câmera apontada para um papel e a mão dele fazendo as contas, né? E ele falando. Esse é o estilo dele. Só que, aquela história, o diferencial também do que eu faço é, o curso é organizado da forma que você teria tradicional. Se você pegar lá meu curso de cálculo 1, vai começar lá. Noção intuitiva de limite, definição formal de limite, limite lateral, limite trigonométrico, limite... Uma sequência que você teria no livro tá lá. Inclusive alguns teoremas demonstrando e coisa do tipo. Já a grande maioria dos canais, e esse aqui é um exemplo, não existe demonstrações. É tudo como fazer conta. Como calcular um limite. Aí ele bota lá um conjunto de vídeos ensinando a calcular limite. Como calcular derivada. Aí coloca lá um conjunto de aulas falando sobre derivada. Então não existe uma aula no sentido tradicional do conteúdo daquele negócio. É mais uma coisa assim, como calcular. Certo? Mais ou menos nesse sentido. Mas é um canal grande, né? Ele fez uma plataforma, tem um site que você entra e nessa plataforma tem exercícios, você assiste vídeo, ele conta quantos você assistiu, quantos exercícios você fez, você errou, acertou e tal. Que é algo também que o Ken faz, né? O Salman Ken. Aliás, está uma vertente isso daí, fazer plataformas de ensino. É um mercado para se explorar, inclusive, quem tiver interesse. De qualquer forma, até agora o que a gente viu, né? Nós vimos até agora, uma empresa, um indivíduo, uma instituição, um indivíduo que agora tem um grupo, uma empresa, não, mas não é uma empresa no sentido tradicional. É um grupo que agora ele reuniu e fez de uma forma mais empresarial, mas não com o objetivo do lucro, como essa daqui. Essa aqui tem o objetivo do lucro mesmo. É uma empresa. Um cursinho online, digamos assim.
Aqui do Missalva tem esse que é outra empresa, a aulalivre.net. Tem aqui as informações, né? 168 vídeos, 319.920 inscritos, 19.757.874 visualizações. Começou em 2011, setembro de 2011. E eles, é também aula gravada, igual aquela outra empresa lá, é aula gravada, o professor na hora, só que eles não fecham os vídeos deles. A outra lá, alguns são abertos, outros não. Essas são todos abertos. E ele ganha dinheiro em cima de patrocínio. Empresas patrocinam eles para eles fazerem esses vídeos, né? É assim que eles arrecadam dinheiro. O quadro é um casal, uma bióloga e um engenheiro elétrico, se não me engano. Não lembro agora a engenharia que ele fez. Se uniram e começaram a fazer videoaulas. O estilo Salman Khan, aquele estilo de mesa digitalizadora que ele vai escrevendo e vai narrando. Vídeos curtos sobre os conteúdos. Tem 1.817 vídeos. 1.817 vídeos. É vídeo pra caramba. De um tudo, né? Que ele tem a esposa fazendo biologia, ele tem fazendo matemática, física e química e tal. Então ele tem uma opção de vertentes aí nesse canal dele, tá? Começou em 2012. Aqui é recente, 2013. O que o YouTube fez? O YouTube, percebendo que existe um mercado para isso, que o YouTube de qualquer forma é uma empresa, né? Percebeu que se ela organizasse os conteúdos dela para ficar fácil para o aluno achar, seria bom para ela. E aí criou o youtube.com/edu, que existe também a versão americana. Eles fizeram também a versão brasileira, porque, se não estou enganado, o segundo maior espectador no YouTube é o brasileiro. Primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o brasileiro. É o que mais usa o YouTube no mundo. Então, eles estão de olho no Brasil fortemente. Aí eles fizeram essa plataforma, que basicamente o que eles fizeram? Existem muitas aulas no YouTube. Eles pegam essas aulas, analisam uma certa amostra dessas aulas, como se fosse um selo de garantia. Olha, isso aqui está bem produzido, está correto do ponto de vista do que ele está ensinando, nós garantimos, digamos assim. E ele une esse tanto de vídeo nessa página, você vai por área, ó, biologia, ciências, espanhol, filosofia, física, geografia, matemática. Aí na álgebra aqui na matemática tem as sub-áreas. Álgebra, aritmética, cálculo, pré-cálculo, etc, etc, etc. Ele botou cálculo e pré-cálculo ali, mas na verdade ele está com fundamental e médio, não tem ainda superior nesse negócio aí, no YouTube Edu. Mas eles pretendem depois futuramente colocar. É claro, eles são empresas, eles pensaram que vão pegar o maior público, né, que é fundamental e médio. Superior é uma quantidade muito pequena de pessoas que fazem, né. Ele começou logo no maior. Mas é um bom lugar para você procurar, é esse canal aqui, youtube.com/edu. E aqui o que ele fala para ele ser, né, ele vem dizendo, né, se você estiver fazendo pesquisa, você tem aqui a sua tarefa escolar, se você é professor, pode submeter suas videoaulas para eles poderem divulgar, né? E ele vem falando, atualmente para nível fundamental e médio, englobando essas disciplinas aqui. Então, eles querem professores que queiram fazer vídeos, analisam seu vídeo, você inscreve, se você for aprovado, entra para o grupo aí, digamos assim, e fica exibindo por aí, o que ajuda a divulgar o seu trabalho. E se você for aluno, você tem um lugar concentrado, você vai naquele canal e vê uma quantidade maior de aulas, né? Ele fez um juntor, né, de todos. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Mostrar, né, que o YouTube é um lugar que você pode aprender matemática e discutir por que as pessoas estão aprendendo matemática no YouTube. Lembrando, né, interesse, o cara quer aprender naquela hora, a concentração, ele não tem distração nenhuma naquele momento e ele tem o controle da aula. Então, para mim, são os 3 fatores que ajudam bastante, né, para o aprendizado. E esses canais que eu mostrei que podem, de repente, ajudar vocês. Em específico o meu, eu espero que quem esteja fazendo o cálculo, de repente, use, né, youtube.com/lcmaquino. Eu espero que possa ajudar vocês como está ajudando outras pessoas aí no Brasil afora, tá? Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado.